Quando a Bíblia fala sobre os três fatores do pecado, ou seja, seu castigo, seu poder e seu preço, ela nos prepara para apreciarmos os três fatores da salvação. O primeiro fator da salvação é que Jesus Cristo eliminou o castigo do pecado. As Escrituras chamam isso de o Evangelho ou Boas Novas. O Evangelho é a única solução de Deus para o castigo do pecado. Gostaria de parafrasear o que Jesus disse ao rabino Nicodemos na noite em que eles passaram conversando. Eu sou o Filho único de Deus, sou a única solução de Deus e o único Salvador. Deus não tem outro Salvador nem outra solução. Quando ouvimos o que Jesus disse a Nicodemos, percebemos que ele deixou as outras religiões sem saída. Ou você crê, ou você não crê em Jesus. Naquela conversa com Nicodemos, Jesus proferiu uma das mais dogmáticas declarações. O Evangelho de Jesus Cristo representa a única maneira para a remoção do castigo do pecado da sua e da minha vida. O Evangelho de Jesus Cristo é o primeiro fator da salvação. O segundo fator da salvação são as boas novas de que o Espírito Santo é maior do que o poder do pecado em nossas vidas. Essa é a ênfase na mensagem de Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo João afirma em 1 João 4:4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esteja certo de que o pecado tem um poder e que o poder do pecado é muito grande. Com exceção do poder de Deus, não há nenhum outro poder maior do que o poder do pecado, o poder do mal, o poder de Satanás. Mas a notícia boa é que o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás e do pecado. O apóstolo Paulo afirma que por causa do Espírito Santo somos super vencedores. Não precisamos viver em pecado nem estar sob o poder do pecado. Quando nos apropriamos da graça de Deus, podemos nos tornar supervencedores sobre o poder do pecado em nossas vidas. Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, no 1º versículo do capítulo 5, assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus resolveu o problema do castigo do pecado. Paulo inicia a segunda parte da sua carta em Romanos, capítulo 5, verso 2, dizendo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus. Isso não é tudo. Através de Cristo também temos acesso ao carisma, ao poder do Espírito Santo, o que significa que podemos viver nesse mundo de uma maneira que glorifique a Deus. O poder do Espírito Santo é maior do que o poder do pecado. O terceiro fator da salvação é um pouco mais difícil de se entender. É chamado de justificação. Esse terceiro fator da salvação está relacionado às marcas e cicatrizes do pecado, ao preço do pecado. Aos olhos de Deus, e essa é a notícia boa, nem mesmo as marcas do pecado são problema. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.